A Rússia tem plena consciência da hostilidade profunda e de longa data e do desejo de enfraquecer e destruir o país. Dizer se isso é exagerado ou fora de lugar não muda o essencial. É assim que a Rússia enxerga a situação. Essa é a mentalidade. E foi isso que preocupou o professor Karaganov, porque ele disse: se eles não temem mais nossas armas nucleares, vão continuar aumentando a pressão até chegarmos a uma guerra. Então precisamos restaurar um certo grau de medo. É por isso que existe esse tipo de paradoxo, como eu chamei, ou esse oxímoro. A ideia de que o medo nuclear pode, na verdade, ser uma fonte de estabilidade. Principalmente no momento em que o controle de armas praticamente desapareceu. Falamos sobre controle de armas, mas na prática, isso já não significa nada. Quer dizer, esse acordo já não existe há bastante tempo, porque não interessava aos Estados Unidos continuar com o controle de armas. Eles queriam levar adiante uma guerra convencional, usando a Ucrânia contra a Rússia. Desse jeito, as limitações do controle de armas continuariam valendo, mesmo enquanto eles conduziam essa guerra. E dá para ver isso claramente num exemplo. Você deve lembrar daquele ataque, tipo uma teia de aranha, contra as aeronaves nucleares estratégicas da Rússia na época. Elas estavam ali por causa do Tratado SALT. O acordo exige que os bombardeiros estratégicos fiquem expostos, ao ar livre, para que os satélites americanos possam verificar que eles ainda estão lá e que nada mudou. Então eles ficaram expostos, e foi com base nisso que aquele ataque aconteceu. Mas ele falhou. Não deu certo. Deu tudo errado. Eles tinham todos esses containers e vans levados para dentro da Rússia, com tetos deslizantes, para que os mísseis pudessem ser lançados de dentro dos veículos e atingissem a força nuclear estratégica da Rússia. Por que os Estados Unidos achariam que isso era uma boa ideia? Porque, claramente, isso não teria acontecido sem o apoio dos Estados Unidos. Por que eles acharam que era uma boa ideia atacar a capacidade nuclear estratégica da Rússia? Por que teriam atacado em Voronezh, digamos assim, com seus mísseis TACMs, justamente onde a Rússia tem seus sistemas de radar, além do horizonte, lá em Armavir? Esses são radares de longo alcance, voltados para a guerra intercontinental. Eles não têm absolutamente nada a ver com a Ucrânia. São radares feitos para dar alerta antecipado de uma troca nuclear entre os Estados Unidos e a Rússia. Então, por que atacar esses alvos? Por que atacar o bombardeiro estratégico nuclear? Aí alguém pode dizer, não leve tão a sério, não é tão importante. Mas olha, se você está na Rússia, em Moscou, e entende o que isso significa, vai se perguntar, será que os americanos estão se movendo nessa direção? Estão se preparando para essa ideia? Eles já disseram publicamente o responsável oficial por isso, que acreditam que os Estados Unidos podem vencer uma troca nuclear com a Rússia. E depois teve aquele ataque em Valdai, no complexo de Valdai, que além de tudo, é, digamos, o centro de comando, um bunker subterrâneo de controle. Lá também fica a casa do Putin, mas é ao mesmo tempo o centro de comando das forças nucleares, no caso de uma troca com outro adversário. Sabe, eu queria que você falasse sobre isso, porque acho que você disse algo há pouco que é muito importante para a gente entender. A gente costuma pensar que a Rússia nunca faria uma coisa dessas, porque existe o artigo 5, 32 países da OTAN contra uma Rússia só. Eles nunca sobreviveriam a isso, então nunca fariam. Por isso, achamos que podemos agir dessa forma. Mas eu queria que você ajudasse a gente a entender a mentalidade russa, como foi exposta pelo professor Karaganov, que você mencionou aqui. Porque ele disse uma coisa muito interessante que eu achei realmente marcante no seu artigo. Foi isso que você destacou lá, o que ele escreveu. O uso de armas nucleares é um grande pecado. Mas a recusa, na prática, de usá-las é um pecado imperdoável, mortal e criminoso, porque abre caminho para a expansão e o agravamento da guerra mundial iniciada pelo Ocidente.
Se isso não for interrompido, vai com toda certeza levar à destruição da humanidade, inclusive do nosso próprio país. A pergunta do Vladimir Putin, qual é o sentido de um mundo sem a Rússia, continua atual. Então, quando ele diz que usar armas nucleares é um pecado, mas não usá-las é um pecado ainda maior, até que ponto isso influencia o pensamento do Putin? E quão difundida é essa ideia dentro da Rússia? Bom, antes de tudo, o que ele disse também, e isso é importante entender, porque afeta diretamente, em especial, a Europa. Ele disse o seguinte: precisamos aprender a lição do Irã, como os iranianos usaram armamentos convencionais, mísseis, escolhidos com cuidado para atingir pontos vulneráveis dos Estados Unidos, de Israel e dos países do Golfo. E isso fez com que eles recuassem. Isso provocou um recuo. Então, o que ele está dizendo é que a primeira camada tem que ser convencional, e ele afirma que precisamos desenvolver uma variedade de capacidades de mísseis para o futuro. Tudo isso voltado para o poder convencional. Mas por trás de tudo, sempre tem que existir uma noção de poder real, de que, no fim das contas, se nada disso funcionar, existe a opção nuclear. Ou seja, o último recurso, o recurso extremo, é o uso nuclear. Mas descartar ou deixar que essa capacidade de dissuasão se perca, caia em desuso, é perigoso. E eu, pessoalmente, acho que, na verdade, é do interesse da Europa que a Rússia mantenha um poder de dissuasão. Porque, caso contrário, aos poucos, passo a passo, a Europa pode acabar entrando numa grande guerra com a Rússia por causa dessas pequenas medidas que vem tomando o tempo todo. Sabe, primeiro foram os drones, depois as aeronaves de ataque. Queriam usar mísseis Tomahawk. Agora estão usando drones enormes, fabricados na Grã-Bretanha e na França. Os drones são montados na Ucrânia, mas feitos na Grã-Bretanha. São britânicos, por assim dizer. Quem está por trás desse plano? E é por isso que eu digo, tudo volta aos tomadores de decisão. Quem está por trás desse plano de escalar o conflito, de usar os Balcãs e a Finlândia? Sabe, os Bálticos são, assim, algo menor nessa história. A grande questão que a Rússia está observando é: quem são os tomadores de decisão? E esses tomadores de decisão estão na Alemanha, no Reino Unido e na França, que estão planejando essa escalada lenta. Você sabe como isso é chamado? É o que os russos acham que está acontecendo, que a gente está tentando ferver o sapo. Você conhece a história. Você coloca o sapo na água fria e vai aumentando o calor, grau a grau, até que no fim o sapo morre. Então, eles acham que o que está acontecendo é uma espécie de exercício de ferver o sapo, uma escalada feita de pequenos passos. Então, eu acho que se isso continuar, e essa é só a minha opinião pessoal, mas se continuar, acho que vai haver uma reação contra os tomadores de decisão que estão por trás disso. Quero dizer, a gente sabe muito bem, não é nenhuma surpresa, eles já disseram isso. E a gente não sabe exatamente, quer dizer, eu não sei de onde os mísseis foram lançados, mas o Naryshkin disse que, na verdade, os ucranianos estão na Letônia com esses drones. Eu não sei. O Naryshkin é o chefe do serviço de inteligência. Então, provavelmente, ele tem informações bem confiáveis. Mas mesmo que não estejam, a questão não é tanto o que está acontecendo nos países bálticos. Quer dizer, existem sim ameaças à Ucrânia de avançar até a península de Kaliningrado ou algo assim. Eles precisam, na visão deles, enviar uma mensagem dolorosa e bem clara aos tomadores de decisão. E esses tomadores de decisão estão em grande parte na Europa. É um movimento impulsionado pelos europeus, esse avanço em direção a uma guerra com a Rússia. Mas, assim como já ouvimos falar sobre a guerra contra o Irã, a pergunta é: por que seria do interesse da Europa entrar em guerra com a Rússia? Por qual motivo? Como isso poderia ser do interesse europeu? Bem, isso já é do interesse da Europa há muito tempo. A guerra que a Europa vem travando com a Rússia, desde Napoleão, desde a Alemanha, mostra isso.
A Grã-Bretanha foi a única que não estava, mas a Rússia teve praticamente toda a Europa lutando contra ela na Segunda Guerra Mundial. E veja, eles não pretendem ser cozidos na panela. Então estão procurando maneiras convencionais, como os iranianos fizeram, de mandar um recado bem claro, nesse caso, um recado para Washington, dizendo, olha, recuem, porque senão a gente vai escalar, e isso vai ser extremamente prejudicial para as nossas economias, para as suas economias, para a economia mundial. E se vocês não ouvirem esse recado, recuem, parem com esse exercício no Irã, e recuem dessa tentativa de ir escalando, aos poucos, para algo muito mais sério em toda a Europa. Deixa eu te fazer uma perguntinha de acompanhamento sobre o que você acabou de dizer, porque assim eu entendo o que você está dizendo sobre... Porque a pergunta óbvia que qualquer pessoa normal faria é: por que o Ocidente, a Europa, os Estados Unidos, iria querer fazer esse negócio de ferver o sapo, tentar se aproximar de um conflito com a Rússia, se a Rússia claramente não representa uma ameaça convencional de atacar o Ocidente por iniciativa própria? Ou seja, não há nada vindo deles que precise ser contido ou limitado. Mas como você mencionou, você voltou lá para Napoleão, para Hitler e tudo mais. Parece que existe esse desejo antigo, porque a gente já viu a Primeira e a Segunda Guerra Mundial e toda aquela destruição enorme. E agora, com o poder destrutivo muito maior, qualquer terceira tentativa seria infinitamente mais cara em número de vítimas para a Europa. Então, o que motiva as pessoas hoje a ainda querer brincar com essa ideia da teoria do ferver o sapo? Bom, é que, veja, você fez uma pergunta bem complexa, mas na verdade, tudo isso volta a acontecimentos do passado. Era o que se chamava de zona de assentamento. E isso acabou levando a uma grande onda de emigração. Quer dizer, primeiro, a uma radicalização das populações que viviam nessas zonas, que ficavam principalmente na Polônia. Houve uma radicalização muito forte ali. E muitas dessas pessoas foram parar nos Estados Unidos, mas também várias foram para a Palestina, para Israel, e outras tantas vieram para a Europa. Essas pessoas faziam parte de uma geração de jovens que estavam radicalizados, realmente radicalizados, contra o czar e contra o governo da Rússia. A partir da década de 1860, sabe, a geração mais jovem se rebelou contra os pais, basicamente, e virou trotskista, virou bolchevique, e começou a jogar, sabe, bombas de prego em cafés na Rússia. Mas aí veio Stalin e reprimiu tudo, e, digamos assim, mandou gente para os campos na Sibéria. E existe uma enorme raiva e ressentimento por causa do que chamam de pogroms e dos pogroms anteriores também. Não estou dizendo que não houve pogroms, mas muitos deles não foram. Sabe, os pogroms que aconteceram, ou que vieram a acontecer na Ucrânia, muitos na verdade foram feitos por gregos, que se ressentiam da concorrência e de outras coisas nessas regiões. Existe uma história profunda, um desejo antigo de vingança pelo que aconteceu durante o período de Stalin e depois da Revolução Bolchevique. Isso vem de muito tempo. E veja, a Europa financiou a Revolução Bolchevique. Bancos europeus financiaram a Revolução Bolchevique. Eles também financiaram a guerra contra a Rússia, a guerra com o Japão, que acabou derrotando a Rússia. Financiaram, se quiser chamar assim, a guerra da Ucrânia contra a Rússia. E no fim das contas, isso está muito presente na mente de muitos russos. Eles veem isso e entendem dessa forma. Não é exatamente a nossa visão de mundo. E a gente se pergunta, será que isso é real? É algo que deveríamos levar a sério? Olha, eu acho que a gente precisa levar isso muito a sério. Sempre senti que o mais importante na geopolítica, e é algo que eu também tento praticar, é se colocar no lugar do outro. Tentar enxergar o mundo não só pela sua própria visão, não só de dentro, mas também de fora. Porque a grande mudança, tanto política quanto de compreensão geopolítica, acontece quando, de repente, por um instante, você percebe que o dentro também tem um fora. E que esse fora
É uma visão diferente. E é preciso entender isso para conseguir encontrar uma solução para essa contradição aparente de ter opiniões e pontos de vista que, na verdade, são partes de algo completamente oposto. E enquanto a gente não conseguir fazer isso, quer dizer, surgem todo tipo de problema. Porque nós vivemos nessa realidade. Não sei se é tanto assim na Europa, mas pelo menos nos Estados Unidos é assim. A gente cria uma imagem do que é o outro lado e depois coloca esses óculos e deixa de enxergar o que realmente está acontecendo. E isso traz consequências bem sérias. Então, é o seguinte. As consequências disso podem ser muito sérias se a gente simplesmente ignorar. Você perguntou se o artigo do Karaganov é sério. Sim, é. O que eu estou tentando dizer é que quando ele começou a falar dessas questões nucleares, muita gente achava que era algo meio exagerado. Mas agora, isso está no centro do debate. É esse o pensamento dominante. É por isso que os russos acabaram de realizar um grande exercício nuclear. Esse é o primeiro passo. Veja bem, foi uma demonstração enorme de poder nuclear. Alguns vão dizer, isso provavelmente foi planejado há um ano. Não. Foi feito de propósito, de forma bem enfática, para mandar um recado para o Ocidente. Não se esqueçam, nós somos uma potência nuclear. E se vocês acham que podem simplesmente ignorar isso, indo aos poucos, nos dissecando, nos desmontando, continuando a usar a Ucrânia como um ariete para destruir a Rússia, o que isso quer dizer é que a Europa está usando a Ucrânia para impedir um acordo. Isso ficou muito claro naquele período em que Witkoff e Kushner iam e voltavam o tempo todo. Quer dizer, toda vez que os europeus marcavam uma reunião, eles chamavam o Zelensky e diziam, não, isso não pode acontecer. Não pode haver acordo nenhum. Eles têm que continuar. No máximo, um cessar-fogo unilateral. E só isso é aceitável. Mas isso não resolveu nada. O problema fundamental sobre a Ucrânia continua o mesmo. É a segurança da Rússia. Eles precisam saber qual é o limite da OTAN, por assim dizer. Onde termina a OTAN? Até onde ela se estende? E do outro lado, na fronteira asiática com a China. A gente precisa ter algum tipo de entendimento. Sabe, a OTAN continua se expandindo, mudando de posição o tempo todo. E os russos estão dizendo, precisamos segurar isso, precisamos ter uma conversa séria. Então, o ponto final do Karaganov é algo muito simples. A gente precisa falar sobre isso. Precisamos voltar a conversar, coisa que não fazemos há bastante tempo. Temos que discutir, sabe, como cada lado enxerga a questão nuclear e também as armas convencionais. Pode ser que isso não leve a um tratado, mas alguma forma de gestão precisa existir. Tem que haver alguém, talvez uma pessoa com peso, com respeito dentro da sociedade deles, que possa chegar e dizer, olha, é assim que precisamos nos entender. Vamos tentar algum tipo de entente, algum tipo de entendimento mútuo. Gary, se você puder colocar de novo aquele título anterior, aquele que dizia Putin só usaria isso como último recurso. Eu acho que isso é mais importante do que parece à primeira vista. Queria saber a sua opinião sobre isso. Eu sei que o nosso tempo já está quase acabando, mas olhando para esse título aqui, lido com os olhos do Ocidente. Putin diz que o uso de armas nucleares seria um último recurso. Quando a gente ouve isso, pensa, então, a menos que a gente ataque primeiro, eles não vão usar armas nucleares, então não precisamos nos preocupar. E por aí vai. Mas tudo depende do que significa último recurso. Você mesmo disse há pouco que é preciso olhar pelo outro lado e pensar como eles pensam. A gente está pensando do nosso jeito. Aqui está o Karaganov. Eu entendo, e me diga se você acha que estou errado, que ele coloca essa ideia de último recurso em outro contexto. Aqui ele está com o Glenn Deason. Nós recuperamos nossa alma e nossa honra. Começamos a valorizar as pessoas da nossa sociedade que realmente têm mérito, estudiosos, médicos, oficiais.
O país está ficando mais saudável, mas para isso estamos pagando com corpos demais. Então, o meu conselho ao meu governo é que a gente deve parar essa guerra, pelo menos na Europa, subindo um degrau na escala de escalada. Primeiro, atacando com armas convencionais em pontos simbólicos ou logísticos em solo europeu. Nós não precisamos de 1 centímetro da Europa, como você pode entender. E depois, se eles não cederem, devemos seguir com ataques nucleares, relativamente limitados, claro, oferecendo algum tipo de ultimato. Se ainda assim não cederem, alguns países da Europa devem perecer. Agora, se o Putin realmente pensa assim ou não, eu não sei. Mas quando ele fala em último recurso, isso quer dizer que eles vão usar armas convencionais nesses alvos, por causa de tudo o que aconteceu nos últimos 4 anos e pouco. Então, quando ele diz último recurso, parece que isso tem um significado diferente do que os americanos imaginam. Como você entende esse contexto? Quer dizer, ele coloca isso no contexto de que a gente precisa aprender as lições do Irã. O Irã não usou necessariamente as armas convencionais mais poderosas, mas usou armas convencionais para mandar uma mensagem muito clara. Atacar um alvo vulnerável, mas sem destruir tudo, para deixar o recado bem direto: recuem. E em grande parte, o Ocidente realmente recuou. E aqui, o Karaganov está dizendo praticamente a mesma coisa. Ele está dizendo, olha, a gente já tentou verbalmente, já soltou declaração atrás de declaração dizendo que não vai aceitar isso. E as pessoas respondem, é blefe, não damos atenção, não vamos dar atenção. Vamos simplesmente continuar, seguir em frente. E ele está dizendo que, se eles não pararem, se não entenderem que nós temos limites, que existem fronteiras que não podem ser cruzadas, e se essas fronteiras forem ultrapassadas, primeiro, nós vamos enviar uma mensagem clara com o uso de uma arma convencional. Se isso continuar e não houver nenhuma reação, talvez a gente use uma arma tática para deixar claro que, em última instância, somos uma potência nuclear. Eu não estou tentando defender o ponto de vista russo. Quero deixar claro que estou apresentando o ponto de vista europeu, porque a Europa, na verdade, não tem nenhum interesse em seguir por esse caminho. O que ela precisa é chegar a algum tipo de entendimento sobre onde estão os limites da segurança, onde estão os limites da atuação da OTAN. Where are the limits of NATO action? Where are the limits that Quais são os limites aos quais China, Rússia e Irã podem realmente aspirar? Sem isso, tudo fica caótico, impossível de controlar e pode se deteriorar facilmente. Nós não temos interesse em nos empurrar até o limite. Agora, o Karaganov, claramente, e eu digo isso porque já conversei com ele, está criando uma atmosfera psicológica, mas uma atmosfera real. Ele está criando esse clima psicológico porque acredita que é importante que americanos e europeus entendam que dissuasão é dissuasão e ela precisa realmente dissuadir. Se não cumpre esse papel, é perda de tempo. Então, o que ele tenta enfatizar é a importância de que, para a Rússia, o poder nuclear é visto como um grande fator de dissuasão. E só uma última pergunta aqui. Qual é a sua melhor avaliação de quão perto a gente está disso? Se o Putin, não o Karaganov, mas o Putin, dissesse, tudo bem, passaram da minha linha vermelha. A Europa, pelo visto, não tem nenhuma intenção de mudar nada do que vem fazendo nos últimos 4 anos e meio. Então o Putin diria, certo, chega, vamos tentar o método Karaganov, mísseis convencionais em vários pontos da Europa. Na sua opinião, o presidente está dessa situação? Bem perto. Bem perto, se essa escalada continuar. Quero dizer, quantos mísseis, né? Primeiro foi a Ucrânia, ameaçando as celebrações da vitória de 9 de junho em Moscou, com um ataque em grande escala. Aí o Putin falou com o Trump, e o Trump fez com que isso fosse cancelado. E depois tivemos um ataque enorme de drones contra Moscou, provavelmente o mesmo que estava planejado para o dia 9 de junho, mas que acabou sendo adiado e lançado depois. Quer dizer, é isso. Então sim,
Não aconteceu no dia 9 de junho. Eles só guardaram e fizeram alguns dias depois. Ou os europeus fazem os ucranianos recuarem nisso e dizem não, aqui estão as diretrizes, precisamos controlar essa situação. Não dá para simplesmente continuar escalando e escalando e escalando com drones. Escalate and escalate and escalate with drones and as I underline, these E como eu venho destacando, esses drones são Storm Shadow. Drones, ou melhor, mísseis de cruzeiro produzidos. Eles podem ser enviados para a Ucrânia em caixas e montados de novo lá. Mas no fim das contas, são armas europeias sendo usadas diretamente contra a Rússia. Não tem como negar isso. São armas europeias com apoio e facilitação para atingir alvos dentro da Rússia. Até quando a Rússia vai tolerar isso? Eu não acho que vai aguentar para sempre. Na verdade, acho que tem sido bem paciente até agora. E como europeu, eu acho que a gente deveria respeitar essa dissuasão. E acredito que essa dissuasão, na verdade, serve aos nossos próprios interesses, porque a gente não quer que Provavelmente seria um desastre. Pois é. Não poderíamos dizer melhor. Muito obrigado por ter vindo hoje, Alastair, e por explicar tudo isso de forma tão sincera. Só quero lembrar o pessoal para ir lá ler o artigo completo no Conflicts Forum. O endereço tá aí na tela, conflictsforum.substack.com. Dá uma olhada em tudo, porque a gente publica conteúdo novo o tempo todo. Então, muito obrigado mesmo, Alastair. É sempre um prazer ter você aqui no programa. O great. É bem recebido. Vou fazer mais um vídeo das minhas férias com a família, no sábado de manhã, o Intelligence Brief. Fora isso, a gente se vê de volta no meu estúdio, na segunda de manhã, no The Daniel Davis. Até lá. E olha, a gente não tem patrocinadores, porque odeia encher vocês de propaganda. Eu não gosto disso. Então mostra um pouco de carinho de volta. Se inscreve, curte e manda esse vídeo para alguém de quem você gosta. Subscribe, like, and send this to somebody you care about.